Olá, boa tarde. Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e abuso sexual devem ter tratamento diferenciado ao prestarem depoimento à Justiça. A ideia é promover um ambiente mais acolhedor para ajudá-las a enfrentar esse momento tão delicado. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o depoimento especial, método de escuta protegida e especializada. Mas esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal envia a terceira notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. A petição, apresentada por 7 senadores da oposição, pede que Bolsonaro seja investigado por supostas irregularidades no Ministério da Educação e por atos de obstrução da Justiça. Tribunais de todo o país concluem hoje integração à plataforma digital do Judiciário. E em Mato Grosso, 6 irmãos conseguem tirar a certidão de nascimento por meio do programa Justiça Comunitária. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até o dia 31 de outubro a decisão que suspendeu os despejos e desocupações em razão da pandemia da Covid-19. Quem traz os detalhes ao vivo agora e conversa com a gente no jornal é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente quais foram as argumentações do ministro para essa prorrogação. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro entendeu que a volta das desocupações deve ser um processo gradual. A decisão do ministro tomou como base o momento da pandemia e também a necessidade de políticas públicas para garantir a essas pessoas o direito à moradia. O ministro atendeu ao pedido da Associação dos Moradores e Produtores Rurais, Unidos do Ramal da Fumaça. A associação alegou que, com o aumento de casos de Covid-19, é necessário prorrogar a suspensão temporária que encerraria hoje. Barroso afirmou que as desocupações coletivas, quando necessárias, devem ocorrer sem violência, garantindo a dignidade dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ao proibir a desocupação até o dia 31 de outubro, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu à presidência do STF a convocação de uma sessão extraordinária no plenário virtual para discutir o assunto. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal enviou à Procuradoria-Geral da República mais uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A petição pede que ele seja investigado por supostas irregularidades no Ministério da Educação e por atos de obstrução da Justiça. A petição foi apresentada no STF por 7 senadores da oposição, que pedem a abertura de mais um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o grupo de parlamentares, a petição está relacionada às investigações sobre os escândalos com o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, envolvido no caso dos pastores que tinham influência na liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Segundo os senadores, os desdobramentos das investigações sobre possíveis atos de corrupção passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa e prevaricação atribuídos ao ex-ministro da Educação apontam para possível prática de violação de sigilo processual e obstrução de justiça por Bolsonaro. Seguindo o que determina o regimento interno do STF, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, encaminhou o pedido à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 3 ações que contestam taxas sobre a atividade de exploração de minério em Minas Gerais, Pará e Amapá. As ações foram ajuizadas pela Confederação Nacional da Indústria, que questiona o poder de polícia criado pelos estados na edição das leis. As leis de Minas Gerais, Pará e Amapá criaram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais.
Para a CNI, entidade que representa o setor industrial brasileiro, a medida pode começar a ser adotada de forma indiscriminada em todo o país, como forma de arrecadação. As taxas adotadas nos estados têm características semelhantes. O fator gerador é o poder de polícia exercido pelo Estado por meio de secretarias, no momento da venda ou da transferência de estabelecimentos pertencentes ao titular do minério extraído. O contribuinte é a pessoa física ou jurídica autorizada a realizar atividades de mineração. E o valor do tributo varia dependendo da tonelada de mineral ou minério bruto extraído. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator da ação contra a Lei de Minas Gerais. O ministro Nunes Marques relata a ação que questiona a Lei do Pará. E o ministro Luiz Fux é o relator da ação que contesta a Lei Amapaense. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a configuração de estelionato em fraude no uso de incentivo fiscal da Lei Rouanet. O colegiado negou o provimento ao recurso em que o Ministério Público Federal buscava a reclassificação para estelionato do crime imputado a 2 réus que teriam fraudado as normas da Lei Rouanet para reduzir o pagamento de imposto. O caso teve origem na Operação Boca Livre, em que foram investigados delitos na contratação e na execução de projetos culturais aprovados pelo extinto Ministério da Cultura com base na Lei Rouanet. Os réus foram acusados por desvio milionário de recursos públicos devido à não execução, total ou parcial, dos projetos para os quais foram captados recursos por meio de renúncia fiscal, segundo os procedimentos previstos na Lei 8.313 de 1991. Em primeiro grau, o juiz havia enquadrado os réus em estelionato, mas o Tribunal Regional Federal da 3ª Região desclassificou a conduta para o crime previsto na Lei Rouanet. No recurso especial ao STJ, o MPF alegou que a capitulação penal da Lei Rouanet não abrangeria as condutas descritas na denúncia. O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do recurso, explicou que no crime de estelionato, a vantagem obtida por meio da fraude em prejuízo alheio pode ser qualquer uma com valor material. Já no caso do crime descrito no artigo 40 da Lei Rouanet, a vantagem obtida é especificamente a redução do imposto de renda e o autor é a pessoa que se beneficiou do incentivo fiscal. Segundo o ministro Schietti, deve prevalecer a regra que contenha os elementos especializantes por identificarem melhor o caso. Para a 6ª turma, embora o MPF tenha alegado que os atos caracterizariam o crime de estelionato majorado, porque foram praticados contra a União, todos os elementos do processo indicam que as fraudes foram cometidas por beneficiário da Lei Rouanet com dedução do imposto de renda, situação que se enquadra no delito previsto no artigo 40 da própria lei especial. Veja a seguir depoimento especial. Vamos entender a metodologia de escuta protegida e especializada própria para ouvir crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência e abuso sexual. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Que alegria poder participar da comemoração do aniversário de 20 anos desse canal tão importante para a sociedade, responsável por levar informações jurídicas de forma clara, esclarecedora, didática, com pouquíssimo juridiquês e de forma tão descontraída. Parabéns pelo seu aniversário de 20 anos, TV Justiça. Se para os adultos prestar um depoimento à justiça é uma questão delicada, imagina para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e abuso sexual. Essa experiência ela pode ser ainda pior. E para facilitar esse momento e deixar os pequenos mais à vontade, surgiu o depoimento especial, uma metodologia de escuta protegida e especializada. A iniciativa foi idealizada pelo magistrado José Antônio Daltoé César. Foi implantado como projeto piloto em 2003, no 2º Juizado da Infância e Juventude da comarca de Porto Alegre. E desde 2017 se tornou lei em todo o país.
O depoimento é gravado e acontece em uma sala especial, mais acolhedora e menos invasiva, com o objetivo de preservar os direitos e a dignidade das crianças e adolescentes que precisam falar em juízo. E um dos locais onde acontece o depoimento especial aqui em Porto Alegre fica no Foro Central 1, no 9º andar. São 2 salas de depoimento especial, né, Mariana? Onde as crianças então vão prestar o seu depoimento. Primeiro elas chegam, entram nessa sala de espera e depois passam para a sala onde vai ser realizado o depoimento de fato. Exatamente. Então, nessa primeira sala é onde a gente acolhe as crianças e seus familiares ou responsáveis. Num primeiro momento, a gente faz então essa apresentação, né, esse acolhimento, e depois a gente passa então para a segunda sala, que é onde ocorre o depoimento propriamente dito. E é um momento bem delicado, né, que tem que ser trabalhado com muitas técnicas que inclusive são aprendidas através de capacitação. Exatamente, exige um conhecimento além do desenvolvimento infantil, né? O conhecimento também acerca das técnicas de entrevista, dos tempos das crianças, né? Um pouco também da dinâmica do processo, né? De como se constitui uma prova e principalmente o objetivo fundamental é a proteção dessa criança, que realmente aqui seja um espaço de escuta protetiva e não revitimizante, como a gente costuma dizer. Não basta ser assistente social ou psicólogo para atuar no depoimento especial. São profissionais que, além de ter essa expertise, devem ser capacitados para atuar no depoimento especial. E isto por quê? Porque nós trabalhamos com a questão do funcionamento da memória, desenvolvimento infantil, violência sexual. O que nós devemos fazer é diminuir esse sofrimento quando ela tem que falar sobre isso. Os dados de uma pesquisa realizada pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRS nas comarcas do estado em 2021 revelam que quase 90% dos relatos coletados foram de vítimas que sofreram algum tipo de violência sexual. E as meninas representam mais de 80% dos casos. Os resultados do estudo servem não apenas para mapear a real situação, mas ajudam a desenvolver ações para aprimorar a implementação do depoimento especial. E o Poder Judiciário investiu muito nisso. Hoje nós temos uma sala de depoimento especial nas 165 comarcas do estado. A gente mostrou a realidade lá do Sul, agora vamos falar um pouquinho sobre a realidade no Rio de Janeiro, porque eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a doutora Sandra Pinto, que é mestre em psicologia no tema depoimento especial. Olá, doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao jornal. Boa tarde. Bom, no Rio de Janeiro... A escuta é semelhante como a que vimos na reportagem, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual é a importância disso para essas vítimas, para crianças e adolescentes, o que muda? Então, a partir da Lei 13.431 de 2017, né, todo o Brasil ele precisou se adaptar. Antigamente, as crianças eram ouvidas no formato tradicional, né, diante do juiz, do promotor, do próprio acusado, e hoje, com o advento da lei, há uma sala especialmente adaptada para o acolhimento da criança e do adolescente vítima. A gente fica separada da sala de audiências e a criança fica somente com o entrevistador, que pode ser um psicólogo, um assistente social aqui no Rio de Janeiro ou um comissário de infância. Então, acontece a entrevista nessa sala protegida, né? A criança não escuta as perguntas que muitas vezes acontecem, né? Perguntas constrangedoras da sala de audiência, né? Discussões na sala de audiência, então ela está ali somente com um entrevistador. Hoje aqui no Rio de Janeiro nós estamos com 40 salas, né? Iniciamos essa gestão com 12 salas e agradeço imensamente o apoio do atual corregedor Ricardo Cardoso pelo número de salas que conseguimos atingir. São 40 salas hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. E a criança, assim, ela fica protegida principalmente a narrativa dela, né, que pode surgir de uma maneira livre, para que ela fale, resgate a memória do crime, dos fatos, né, que aconteceram com ela, da forma mais livre possível. Então, eu costumo dizer que com a sala de depoimento especial, nós temos um testemunho subjetivo, né, não é uma inquirição, não há uma inquirição. Né, a criança ela fala e o adolescente eles falam livremente
e acaba surtindo também um efeito muito produtivo no sentido de que eles, passando pela justiça, né, diante do juiz, falando do que aconteceu com elas, tem um registro no sentido de elaborar essa questão também. Né, Então, quer dizer, que é dessa... além do ponto de vista emocional, psíquico, né, para minimizar os impactos dessas marcas, né, que sem dúvida vão permanecer na vida da criança, mas com essa escuta minimiza, a qualidade do depoimento também ela fica mais elaborada, a qualidade melhora, né, sem dúvida nenhuma, pelo que a senhora está mostrando. Com certeza, porque não tem interferência, né? Nós nos utilizamos de uma técnica de entrevista investigativa, que tem um protocolo científico, né? Então, ela evita a indução, evita o sugestionamento, e isso melhora, com certeza, a qualidade da prova. E quanto a esse depoimento, ele é todo feito com muito cuidado também do ponto de vista para não expor essa criança, né? Então, a tramitação toda segue o mesmo trâmite que era antigamente, só muda no acolhimento nessa sala. A criança ela vai ficar separada dos outros envolvidos, né, no processo. Agora, a tramitação no que diz respeito à segurança dessa criança e a não expor a criança ou o adolescente segue o mesmo trâmite. Sim, principalmente porque ela não fica diante do possível abusador, né? Que na sala tradicional ela ficava ali sentada como um adulto, né? Num ambiente assim que não é apropriado para ela. Então a senhora imagina, né, um depoimento, um testemunho com uma sala repleta geralmente são homens, né? Para ela falar sobre o que aconteceu com ela. Doutora... Então eu acho que é mais um trauma, né? Ela estar ali numa sala de audiência tradicional diante do acusado. Com certeza. Enquanto bom, a que gente está, ela fica... sem dúvida, mais acolhida, né, mais à vontade em todo o contexto. Bom, a gente está mostrando um exemplo específico dessa humanização no Poder Judiciário, mas ao longo dos anos são inúmeras iniciativas, né? A senhora, como psicóloga, especialista nesse tema, a gente vem avançando cada vez mais nesse acolhimento, nessa humanização, nessa preocupação do Poder Judiciário com as vítimas? Sim, com certeza. Há um protagonismo hoje, principalmente no âmbito criminal, dado a essas vítimas, porque o âmbito criminal, o olhar dele é muito mais voltado para o acusado, né, para a defesa do acusado. Enquanto que agora essa vítima ela tem um protagonismo, ela tem a sua própria narrativa, ela conta a sua história à sua maneira, né? E além disso, aqui no Rio de Janeiro também nós formamos uma comissão interinstitucional com vários gestores de vários outros órgãos da rede de atendimento, educação, assistência social e polícia, o TJ, a defensoria, e há uma discussão assim constante, encontros mensais para tratar desse fluxo, né, da criança quando revela em qualquer lugar da rede de atendimento o crime que ela sofreu. Então, a gente tem uma conexão assim, muito importante aqui no Rio de Janeiro, né? Às vezes acontece um caso e aí a gente aciona toda essa rede de atendimento, até o Judiciário, até Defensoria, Ministério Público, e estão tomadas ações nesse sentido de proteger essa vítima. E tudo que acontecia no âmbito criminal, né, não se olhava para essa vítima, hoje eu acredito que é essa a grande diferença, né, essa proteção. E essa atuação multidisciplinar, né, essa participação, esse envolvimento de todos os atores envolvidos, isso é fundamental. Muito bacana o trabalho de vocês, parabéns. Doutora Sandra Pinto, psicóloga do TJ lá do Rio de Janeiro, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco, tribunais concluem hoje integração à plataforma digital do Poder Judiciário. Os detalhes você confere em instantes, voltamos já. A TV Justiça é uma ferramenta preciosa que auxilia o profissional do direito no exercício da sua atuação, independentemente da sua função. Já para o cidadão, ela é muito mais do que um meio de informação das atividades do Poder Judiciário, mas é um instrumento eficaz de fiscalização para garantir a efetividade dos seus direitos.
Termina hoje o prazo para que os tribunais do país se integrem ao sistema digital do Poder Judiciário. A inclusão de todos os tribunais no sistema digital faz parte da política pública do Conselho Nacional de Justiça para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e ampliar o acesso à justiça, que deve ser rápido, eficiente e com o menor custo. A plataforma digital do Poder Judiciário foi criada para incentivar a integração dos tribunais no processo judicial eletrônico, unificando o trâmite processual em todo o país. A solução faz parte do programa Justiça 4.0 para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis, com a ajuda da tecnologia virtual. Entre os serviços que os tribunais terão acesso com a integração serão o balcão virtual, que permite o atendimento de advogados e partes de forma remota, e o juízo 100% digital, com audiências e julgamentos por videoconferência. 5 tribunais estaduais e 1 regional já foram totalmente integrados à plataforma digital. O Tribunal de Justiça de Alagoas é um dos estados que já faz uso da inteligência artificial. O tribunal aumentou a produtividade com recursos da plataforma, entre eles o Renajude, de penhora de veículos, e o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. O próximo passo do Tribunal Alagoano será a capacitação dos usuários para que todos os recursos da ferramenta sejam plenamente utilizados. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu uma comitiva de juristas que participaram do Seminário Internacional Brasil-União Europeia e Intercâmbio de Experiências em E-Justice, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Os palestrantes foram recebidos pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. O encontro proporcionou o intercâmbio de informações sobre os sistemas judiciários do Brasil, da Alemanha e da Áustria. Durante a visita, o presidente do TST explicou o funcionamento da Justiça do Trabalho brasileira e destacou as principais iniciativas da gestão, como a adoção de políticas de inclusão no tribunal que proporcionaram a recente contratação de jovens com síndrome de Down. Outro assunto tratado durante o encontro foi a disparidade de gênero nos postos mais altos das instituições públicas. Após a reunião, a comitiva visitou as instalações do tribunal. Em Mato Grosso, a Justiça realizou o sonho de 6 irmãos. Embora fossem adultos, eles não tinham sequer a certidão de nascimento. E graças ao programa Justiça Comunitária, eles agora possuem todos os documentos necessários para ter garantidos os direitos fundamentais. Esta era a situação que os irmãos Benedito, João, Toninho, Marildo e José viviam. Além da situação de extrema pobreza, os 5 irmãos também não tinham documentos, agravando ainda mais a falta de recursos para sobreviverem. Uma vida sem cidadania. Os irmãos não tinham sequer o registro de nascimento, que é um documento fundamental para o cidadão exercer sua vida civil. Sem ele, não há possibilidade de emitir a certidão de nascimento. A Justiça Estadual, então, concedeu o registro de nascimento tardio para eles. E agora, as demais documentações já estão sendo providenciadas. O apoio veio da equipe da Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Defensoria Pública do Estado. A família foi encaminhada aos órgãos competentes para a confecção dos documentos necessários. Quando a pessoa tem mais idade, né, não é registrado, aí o juiz libera, né, para fazer o registro tardio. Com essas informações que eles me deram, quando eles nasceram, o ano, né. E aí, graças a Deus, fomos no cartório, né, foi feito o registro semana retrasada, tem mais 3 semanas. E aí, graças a Deus, com esse registro, que podemos dar entrada no RG, que foi o dia de hoje, que graças a Deus conseguimos. E vai dar tudo certo. Aí o próximo passo é o CPF. E não tinha quem fazia pra gente. É só vocês mesmos poderem dar essa grande força que está fazendo agora, ajudando a gente. Eu estou me sentindo muito feliz, né? Ele está tudo registrado. Porque a gente correu tanto atrás para tentar, né? Fazer o registro, mas a gente não conseguiu. Aí Deus pôs Dona Nilza no meu caminho. Eu fico muito agradecida por tudo, por todos vocês.
Ao regulamentar a situação, os irmãos terão as garantias de seus direitos fundamentais, como saúde e até mesmo aposentadoria. É um dia especial para a gente, dele não ter o RG, não ter o documento e estar fazendo a primeira vez e sabendo que a justiça comunitária, que foi até esse cidadão, né, uma população vulnerável, sem informação e sem condições de se dirigir até o local. Então, assim, a gente agradece, né, vendo que um trabalho desse, uma parceria como essa, o Ganha Tempo está pronto para atender. Que bacana, né? Uma reportagem inspiradora. Bom, com esse projeto lindo lá do Mato Grosso, a gente fica por aqui. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Ótima tarde, temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.